Eu tenho muita coisa para falar hoje, então vamos direto para a palavra do Senhor. Estamos iniciando a 9ª série de mensagens de 2025. 9 séries de mensagens nós já vivemos ao longo desse ano. E como tem sido legal a gente poder trilhar esse caminho em séries, ouvindo palavras específicas sobre temas específicos. E hoje nós chegamos aqui para mais uma série. Essa é uma série especial, como todas as outras, mas com um gostinho diferente, porque nós estamos no Setembro Amarelo. E o Setembro Amarelo é uma campanha mundial que fala sobre a prevenção ou a conscientização no que diz respeito ao suicídio, mas também sobre saúde mental e emocional de um jeito mais amplo. Como igreja, já há muitos anos nós temos trabalhado, investido o mês de setembro para engajar o nosso coração sempre à luz da palavra de Deus, para encontrar ferramentas que nos ajudem a conduzir a nossa saúde mental de um jeito que agrade o Senhor. Por isso, nasce então essa série chamada Para o Coração, uma série chamada Para o Coração, e cada semana nós vamos trabalhar um subtema diferente. O subtema de hoje é Para o Coração Ansioso. Você que entrou aqui hoje ansioso, ansiosa, eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração, em nome de Jesus. Agora, é importante a gente falar, porque há um mito que fez parte durante muito tempo das nossas igrejas, da realidade da vida cristã, de que falar sobre emoções era visto como um tabu. Muitos de nós já talvez passamos por uma situação como essa, ou você conhece alguém que passou. Alguém que chegou na igreja e falou assim: pastor ou líder de algum ministério, alguma coisa do tipo, eu estou passando um momento muito difícil emocionalmente, eu estou com crise de ansiedade, eu estou com crise de pânico, eu estou com depressão. E aí a resposta da igreja durante muito tempo foi: isso aí é falta de Bíblia, isso aí é falta de oração, isso aí é falta de jejum, porque se você fosse um homem de Deus, você não estava passando por isso não, vai orar, vai ler a Bíblia. Não, se você fosse uma mulher de Deus, não tem depressão. Isso é coisa do inimigo tentando você aí, então isso é falta de Deus. Quando já viram isso acontecer? Eu já vi isso acontecer, infelizmente. É óbvio, irmãos, que ninguém duvida da importância da oração, do jejum, da leitura da palavra, de estar presente num culto, de ouvir a palavra do Senhor. Tudo isso é muito importante. Mas Deus nos trouxe aqui para desmistificar muita coisa, porque cuidar da nossa saúde emocional também é espiritual. Cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde mental, também é espiritual. Por isso, antes da gente seguir para o texto de hoje, eu trouxe aqui alguns dados importantes para você. Olha só, segundo estimativas da Organização Mundial da Saúde, 359 milhões, esse é o número de pessoas com transtornos ligados à ansiedade no mundo, hoje. Isso é um dado recente. Aí vem um dado um pouco mais antigo, porque essa pesquisa não seguiu. 18,6 milhões de pessoas no Brasil, até 2019, viviam com algum tipo de transtorno ligado à ansiedade. Significa que o Brasil, até 2019, então a tendência é ter piorado, até 2019, nós éramos o país mais ansioso do mundo. No ranking de ansiedade, o Brasil era o primeiro lugar. Isso representa quase 10% da nossa população, irmãos. E aqui eu preciso diferenciar a ansiedade boa da ansiedade ruim, porque há uma ansiedade boa. A ansiedade, ela é inerente à vida humana. Por exemplo, qual é a ansiedade boa? Quando você está prestes a viajar de avião pela primeira vez. Aí você está no dia anterior à viagem. Você fala assim: meu Deus do céu, vou viajar de avião. Com Ana Paula Valadão. Lembra? Eu vou viajar de avião, porque o Senhor vai me levar pelas nações. Aí você está naquele dia anterior a essa viagem. Aí você está com aquele coração, você fala: meu Deus, que coisa linda, né? Eu vou viajar de avião, bom demais. Essa é uma ansiedade boa. Quando você troca de emprego e segunda-feira você começa no emprego novo, aí você fala: nossa, caramba, meu, como vai ser? Como vai ser eu ali nesse novo lugar? Essa é uma ansiedade boa. Eu estou falando aqui sobre ansiedade ruim. É o lado obscuro da ansiedade. É aquela ansiedade que aprisiona. É aquela ansiedade que derruba, que dói, que machuca,
que impede de dormir, que impede de raciocinar, que impede de você desfrutar de uma viagem especial com a sua família. É sobre essa ansiedade, a ansiedade que tira o sono, que faz mal para a alma. É dessa ansiedade que eu estou falando aqui. E como a gente sabe, a Bíblia tem resposta para todos os dilemas da humanidade, e a ansiedade não ficaria fora dessa. Então, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 6, aquilo que Jesus disse sobre a ansiedade. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25. Puxa vida, tá gravando, hein? E eu imitei a Ana Paula Valadão gravando. Eu esqueci desse detalhe. Mateus 6, 25. Olha só o que Jesus disse. Se você não trouxe sua Bíblia, vai ser transmitido aqui no telão. Olha só. Por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa. Observem os pássaros. Observem os pássaros. Eles não plantam, não colhem, não guardam alimento em celeiros, pois o Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas, e no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações ou inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia, ou em outras versões, basta cada dia o seu próprio mal. Até aqui. Irmãos, um pano de fundo para a nossa reflexão de hoje. Nesse momento, Jesus está basicamente na metade de um dos seus sermões mais importantes. Jesus está na metade do Sermão da Montanha. Ele literalmente sobe numa montanha, no alto de uma montanha, junta ali os seus discípulos e ele começa a ensinar verdades fundamentais para a vida. E aqui não são verdades fundamentais para a vida dos evangélicos, são verdades fundamentais para a vida de qualquer pessoa, quer você seja cristão ou não, quer você está aqui hoje, você é um espírita, um católico, ou você não tem religião nenhuma e está vindo só para conhecer. As verdades que Jesus ensina aqui são verdades fundamentais para a vida de qualquer pessoa. E aí ele começa a trabalhar esses princípios, e o que me chama a atenção no início do capítulo que a gente leu, é que Jesus começa a falar com pessoas, Fabi, que entregaram sua vida, seu tempo, seus esforços para construir, para juntar tesouros aqui na terra. É gente que está entregando tudo que tem para juntar bens materiais, para juntar dinheiro. E olha só o que o versículo 19 vem dizer. Mateus 6,19 diz assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, nem os ladrões furtam. Por quê? Porque onde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. A crítica de Jesus não é em relação às pessoas que estão trabalhando duro para ganhar um pouco mais de dinheiro. Jesus está falando contra aqueles que entregam toda a sua vida, priorizando alcançar aquilo que vai ficar nessa terra. O cara está dando tudo que tem para alcançar nada, porque no fim das contas vai ficar. Então é muito importante você saber, minha intenção com esse sermão não é que você saia daqui achando que eu estou menosprezando ou desmerecendo o nosso esforço para conquistar algumas coisas. Não, eu valorizo o seu esforço para comprar um carro novo, valorizo o seu esforço para comprar uma casa nova, valorizo tudo isso, isso é tudo importante, tem que acordar cedo,
tem que ralar muito para avançar financeiramente. Eu oro para que isso aconteça sobre você em nome de Jesus. Mas isso não pode ter um fim em si mesmo. A crítica de Jesus não é sobre ter dinheiro, é sobre o dinheiro nos ter. É sobre a gente estar vivendo de um jeito tão maluco que tudo que a gente faz é para alcançar ganhos financeiros. Sobre gastarmos a nossa vida priorizando aquilo que não é vital. É por isso que, em outras palavras, Jesus vem e diz para os discípulos: ei, não se preocupem. Não se preocupem com aquilo que está no futuro, já na expectativa de como que vai ser o amanhã. Não deixem que os objetivos do amanhã ocupem espaço hoje no seu coração, a ponto de fazer você ficar angustiado, a ponto de te fazer desanimar, a ponto de fazer você parar. Não fiquem ansiosos a ponto de adoecer por um dia que ainda nem existe. Quantos estão entendendo? Digam amém. O dia de amanhã nem existe, e a gente já está lá, olhando para ele, desesperado com ele. Quem aqui consegue garantir que a gente termine o dia vivo? Ninguém. Espero que isso aconteça, que a gente termine o dia vivo, mas ninguém consegue garantir. E aí, meus irmãos, pensando sobre a ansiedade, pensando sobre as preocupações com o futuro, existem algumas possibilidades. Quer você seja milionário, quer você tenha muito dinheiro, quer você não tenha nada de dinheiro, isso aqui que eu vou falar é sobre você. Eu quero te dar 10 segundos para você pensar numa preocupação que tem ocupado espaço no seu coração sobre o futuro. Puxa vida, será que eu vou casar? Cara, as irmãs estão preocupadas. Será que eu vou casar? Meu Deus do céu. Será que eu vou perder emprego? Será que com essa crise toda alguma coisa pode acontecer? E será? Eu te dou 10 segundos para você pensar aí. Em que preocupação está tirando sua paz? Pensa aí. Você pensou? Sobre isso aí que você pensou do futuro, existem pelo menos 3 possibilidades. E eu quero mostrar aqui para vocês. Primeira possibilidade, isso pode nunca acontecer. Pode nunca acontecer. Pastor, a minha preocupação é perder o emprego nessa crise. Pode nunca acontecer. Pode ser que você fique empregado pro resto da vida, normal. A minha preocupação é não dar certo naquilo que eu quero começar. Pode nunca acontecer. Pode ser que você já dê certo logo de cara. Há uma pesquisa feita por norte-americanos que disse que 9 de cada 10 preocupações que a gente tem nunca acontecem. Isso é ciência. 9, pastor, mas como comprovo? É só olhar para a sua vida. Você preocupou com tantas coisas que nunca aconteceram. 9 entre cada 10 preocupações jamais vão acontecer. Essa é uma possibilidade. A segunda possibilidade, com isso aí que você se preocupou, pode acontecer, mas talvez não seja tão ruim quanto você imaginava. No exemplo que eu estou dando do desemprego, pode ser que realmente nessa crise você perca o emprego, mas você já perdeu o emprego outras vezes. Você conheceu outras pessoas que perderam emprego. Você conheceu outras pessoas que não deram tão certo logo de cara e depois fica tudo bem. Pode acontecer, mas não ser tão ruim quanto você imagina. É uma segunda possibilidade. Terceira possibilidade, pode acontecer, pode ser muito ruim, mas Deus vai estar lá junto com você para te fazer superar. Essa é a realidade na vida de todos nós. Pode nunca acontecer, pode acontecer e você vai descobrir que não foi tão ruim assim, ou pode acontecer, pode ser muito ruim, você perdeu o emprego, mas Deus estará lá para cuidar de você. Quer dizer, nesse lugar, a gente se depara com aquilo que Jesus está trazendo para nós, porque muitas vezes a ansiedade, o problema da ansiedade é um excesso de futuro que nos prende em cenários improváveis, catastróficos. Não é, Aline? A gente está em cenários que a gente olha e fala assim, meu Deus, se eu perder o emprego, vai faltar comida para minha família, meu filho vai morrer de fome. Não vai. São cenários absurdos, que é um excesso de futuro exagerado. E aí, nesse lugar, a gente se depara com a mensagem de Jesus, e olha só, eu recortei ela inteira aqui do texto que a gente leu. Jesus está dizendo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, para beber ou para vestir. Observem os pássaros, eles não plantam, não colhem, não guardam alimento em celeiros, porque o seu Pai Celestial os alimenta. Observem os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham, não fazem roupas, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir.
Ei, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Perceba, não é todas as demais coisas. Alguém ensinou isso pra gente algum dia e ficou na nossa cabeça e a gente saiu replicando. Não, não é todas as demais coisas. Que demais coisas tem muita coisa, tem Ferrari no meio, né? Tem um celular zero a cada 6 meses. Não, são todas essas coisas. Não vai, ei, você veio preocupado, não vai te faltar o que comer, não vai te faltar o que beber, não vai te faltar o que vestir. Por quê? Porque o Senhor está cuidando de nós. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é, cuidado para não encher o seu coração daquilo que você é incapaz de controlar. Ei, se não falta cuidado do céu com um passarinho, um pardal que acordou hoje cedo e já deve ter comido, não vai faltar cuidado do céu sobre a sua vida em nome de Jesus. Por quê? Porque nós somos mais importantes que os passarinhos, é isso que a Bíblia está dizendo. Sabe, irmãos, quando a gente coloca o futuro nas nossas mãos, a gente acaba esquecendo que a nossa mão é limitada demais. E aí é por isso que a gente tem que colocar o nosso futuro nas mãos do Senhor. Aquele que chama a gente de filho, de filha. E é por isso que Jesus encerra dizendo, busque em primeiro lugar o reino de Deus. O antídoto contra a ansiedade não é ignorar os problemas, não é viver de jeito irresponsável. Ah, o pastor está falando aqui, então eu vou ignorar o meu futuro, não vou guardar dinheiro, não vou planejar, não vou fazer nada aí. Não é sobre isso que a gente está falando. O antídoto contra a ansiedade é recolocar a prioridade no lugar certo. É buscar em primeiro lugar o reino de Deus. O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus não é um ministério. Isso compõe o reino de Deus. O reino de Deus é o reinado do Senhor sobre a sua vida, sobre as suas emoções, sobre a sua saúde, sobre a sua vida financeira, sobre a sua família. É quando Deus comanda e a gente constrói a nossa vida priorizando aquilo que Ele espera que a gente priorize. Quando a gente olha para a fala de Jesus, irmãos, a fala de Jesus tem 2000 anos. Né? Ele falou, escreveram 2000 anos atrás. Só que a gente vai perceber que tudo aquilo que ele falou foi comprovado pela ciência. E o meu objetivo com esse sermão é hoje trazer para perto de nós aquilo que a ciência disse, aquilo que Jesus disse, para a gente bater o martelo sabendo como a gente deve conduzir a nossa vida para vencer a ansiedade. Então, primeira coisa que a ciência disse, que Jesus comprovou, é que nós precisamos focar no presente e descansar o nosso coração sobre o futuro. Focar no hoje e descansar o coração no futuro. Existe um termo dentro da psicologia moderna chamado, não sei se é assim, cadê? A minha professora de inglês também não veio ainda agora, cadê a Tati? Tati não está aqui, então eu posso falar de qualquer jeito. Mindfulness, eu acho que é assim, mindfulness. Fala aí, mindfulness. Que estranho, né? Ou em português, atenção plena. Sabe o que significa atenção plena? Seria como a prática de estar aqui e agora, sem deixar a sua mente se perder imaginando um futuro que ainda não chegou. Isso é intencional. É você trazer a sua mente para o hoje. Porque tem gente que entrou aqui hoje preocupado com a reunião do fim do mês. Bom, o mês acabou de começar, hoje é 7 de setembro. Mas no fim do mês eu tenho uma reunião que está tirando, olha, minha perna chega a balançar. Não, a ideia da atenção plena é você trazer a sua mente para o hoje, para o agora, para aquilo que você está vivendo hoje. Os pesquisadores já mostraram que quando nós treinamos a nossa mente para ficar ancorada no presente, a ansiedade diminui. Quando você trabalha para raciocinar sobre o hoje, sobre aquilo que você tem agora, a ansiedade diminui. Aí, eles só descobriram isso agora. Jesus, 2000 anos atrás, já ensinava sobre mindfulness. Olha só, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Jesus não está dizendo, mais uma vez, para a gente viver de um jeito irresponsável, André. Não, ignora todo o restante do seu futuro. Não é sobre isso. O que Jesus está dizendo é o seguinte, não traga o peso do futuro para o hoje. Pastor, mas eu tenho um plano de abrir um salão novo daqui 1 ano. Ei, então deixa para lá, planeja, organiza, mas não traz esse peso para o agora, desfruta do hoje. Talvez seja exatamente assim que muitas pessoas estão se sentindo hoje, presos em pensamentos como, e se eu não conseguir? E se não dar certo? E se eu falhar? E se eu perder? E hoje Deus nos trouxe aqui para dizer, ei, é tempo de deixar o si para trás. O si, mas e se? O si não existe.
É dia da gente caminhar na certeza de que o nosso amanhã, ei, erga sua mão, deixa eu te dar uma palavra aqui, o seu amanhã está protegido pelo Senhor em nome de Jesus. O seu futuro está guardado no Senhor, aquele que não dorme, aquele que não cochila, aquele que não perdeu a sua vida até hoje, não vai perder o controle daqui para frente. Então, em nome de Jesus, se liberte do amanhã, se liberte daquilo que não está na sua mão, daquilo que ainda não existe. O hoje é tudo que nós temos, e nós estamos protegidos nas mãos daquele que nunca falhou, em nome de Jesus. Então, a primeira coisa que a ciência diz e que Jesus corrobora, ou o contrário, na verdade, Jesus falou e a ciência veio depois, é que nós precisamos focar no presente e descansar o coração sobre o futuro. A segunda realidade que Jesus trouxe, e a ciência também, é que nós precisamos começar a contemplar um pouco mais a criação e confiar na providência divina. Contemplar a criação e descansar e confiar na providência divina. Na última década, os cientistas têm estudado sobre o impacto da natureza sobre a saúde emocional. E a conclusão é clara, e é basicamente unânime. Todos eles concordam que passar tempo ao ar livre diminui os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, melhora o humor, regula o sistema nervoso e até fortalece a imunidade. Tá aí, ó, para os irmãos que vivem correndo para cima e para baixo, né? Por que chega feliz em casa? Porque passar tempo ao ar livre diminui o hormônio do estresse. Não é à toa que hoje existem terapias voltadas só para reconectar o ser humano com a criação. Eu não quero que você pense que eu estou aqui igual aqueles... agora o pastor está falando, esses dias a gente foi no parque, aí tinha... Meu Deus do céu, foi constrangedor. Tava eu e a Cacá e o Bruninho no parque, lá no parque, acho que é o Parque da Independência, sei lá, né? Lá perto do museu. Aí a gente estava andando assim, caminhando, aí tinha uma moça abraçada com a árvore assim, ó. Ela estava lá. Só que a árvore era muito grande, então ficou estranho assim. Então ela estava assim, ó. Aí ela com o rosto encostado na árvore. Não é sobre isso que eu estou falando, vai ser esquisito se você fizer, e se eu passar perto eu vou tirar foto e vou fazer figurinha. Já estou te avisando. Né? Esses dias eu vi um vídeo de um cara, pastor, ele parou, meu Deus, o mundo está perdido. Ele parou do lado da árvore assim, falou, árvore, toca o meu rosto, árvore. Toca o meu rosto, vocês viram esse vídeo? Toca o meu rosto, árvore. Toca o meu rosto, árvore. Ele ficou, eu falei, não é possível que ele está fazendo. Toca o meu rosto, árvore. Aí bateu um vento, o galho bateu na cara, viu, tocou, ela me ouviu. Meu amigo, só foi o vento que bateu, só, mais nada. Não é sobre isso que eu estou falando. Eu estou falando sobre a contemplação da criação do seu Deus. Olha o que Jesus disse sobre isso. Observem as aves dos céus. Deixa eu te contar, tem mais um termo agora, dentro da psicologia moderna, chama bird watching, que é, o bird é passarinho, né, pássaro, watching é você assistir, enxergar, olhar. Então, a psicologia só agora descobriu que olhar para os passarinhos faz bem para a alma. Aí vem Jesus, observem as aves do céu. O primeiro birdwatching da história vem com Jesus. Observem as aves do céu. Sabe o que eu acho às vezes? Que Jesus ele fica olhando e fala assim, meu Deus, vocês demoraram tanto tempo para descobrir um negócio que eu falei, se tivesse lido a Bíblia antes, já estava tudo lá, mas aí tem que esperar o cara fazer uma tese de doutorado para falar do birdwatching. Observem as aves dos céus. Vejam como crescem os lírios do campo. Se Deus cuida tão maravilhosamente dos lírios que hoje aqui estão e amanhã são lançados no fogo, não cuidará muito mais de vocês, gente de pequena fé? Irmãos, Jesus está cercado de pessoas ansiosas pelo dia de amanhã, gente preocupada com o futuro, gente preocupada com comida, com bebida, com roupa, com sustento, e aí, ao invés de apenas dar uma resposta direta, ele vem e diz, olha ao redor, o que está faltando para vocês, Jesus está dizendo, é olhar mais para as coisas ao redor, é olhar para as aves dos céus, é olhar para as estrelas da noite, é sentir o cheiro da natureza, é molhar a mão num riacho, é olhar para aquilo que eu já fiz e aprender com aqueles que já recebem o sustento de Deus todos os dias. Julião, é a gente olhar para o pardal e ficar olhando e falar assim, meu, da onde veio aquela comida? Do Deus que criou os céus e a terra. Se veio para o pardal, vai vir para você também em nome de Jesus. Quem sabe Deus nos trouxe aqui porque a gente está muito no automático.
A gente está tão focado em celular, e Netflix, e carro, e ligação, e responde mensagem, e a gente está lá toda hora, que está faltando tempo para a gente olhar para o céu. Sabe o que eu fiquei pensando? Quando foi a última vez que eu saboreei uma comida? Estou falando de comer a gente come todo dia, mas de sentir o sabor, de falar assim, puxa vida, que comida gostosa, olha só o que Deus preparou, olha esse suco, esses dias eu tomei um suco de laranja, estava tão docinho, e na hora me veio na cabeça, falei, olha como Deus é maravilhoso, cara, como que Ele conseguiu pensar em tanta fruta gostosa para a gente poder comer, mas se a gente ficar focado no futuro, ficar preso no passado, sem desfrutar o presente, a gente perde o presente que Deus fez e entregou para a gente. Sabe, talvez a única coisa que está faltando para você é contemplar um pouco mais a criação, sair um pouco da sua mente e deixar os seus olhos contemplarem o cuidado do Senhor, porque com olhos um pouco mais atentos, a gente vai perceber que cada detalhe da natureza está gritando para você, se Deus cuida dos passarinhos e das flores, Ele também cuida de você. Você pode profetizar isso para a pessoa que está do seu lado? Se Deus cuida dos passarinhos e das flores, Ele também cuida de você. Que verdade preciosa para o nosso coração, meus irmãos. Que verdade preciosa para nós. Que Jesus está dizendo para a gente, você não está sozinho. Você não está sozinho nessa. Tem o Criador de todas as coisas que está cuidando do seu coração. O Criador de todas as coisas, aquele que sustenta as coisas mais infantis que a gente pode olhar. É o Deus que cuida de você. Talvez você entrou aqui hoje sobrecarregado no peso de ter que resolver tudo sozinho. É a conta para pagar, é a sua carreira, são os seus negócios, é o contrato que podia ter fechado e não fechou, é a sua família, é comida para fazer, é roupa para lavar, e a gente está tão preso em tudo isso. E Deus está olhando para a gente hoje dizendo, ei, te chamando de filho, te chamando de filha, e dizendo, pode confiar, eu cuido melhor da sua vida do que você é capaz de cuidar. Então, da próxima vez que a ansiedade tocar o seu coração, tente isso. Abra a janela de casa. Pastor, você está falando que vai resolver? Não. Você está fazendo terapia, continua fazendo terapia. Está tudo certo. Deus mandou os psicólogos para cuidarem da gente também. Mas talvez o que pode te ajudar um pouco é você abrir a janela, respirar fundo, contemplar o céu, escutar o passarinho, reparar no vento batendo no seu rosto. Irmãos, isso é privilégio do Senhor. Isso é presente de Deus para nós. Isso não é fuga, não. Isso é obedecer a ordem de Jesus. Há uma ordem do nosso Criador. Observem as aves dos céus. Por isso a minha segunda oração hoje é essa. Que nesse dia o nosso coração se encha dessa verdade. Se a criação está de pé, é porque existe um Criador que sustenta todas as coisas. E se Ele sustenta todas as coisas, Ele vai sustentar você também em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A terceira realidade que a ciência já entendeu, e que Jesus já tinha falado, é que a gente tem que tomar cuidado com a sobrecarga e com a falha na escolha do que é prioridade. Cuidado com a sobrecarga e em falhar com aquilo que é prioridade de verdade. A psicologia moderna mostra pra gente que a sobrecarga, seja ela física, mental, emocional, é um dos grandes desafios na luta contra a ansiedade. Converse com um psicólogo, você vai descobrir que talvez uma das coisas que eles indicam é dormir melhor. É dormir mais, é tirar o celular no final do dia, é se alimentar melhor, porque qualquer sobrecarga mental, física e emocional vai dificultar a sua luta contra a ansiedade. Quando nós tentamos carregar tudo ao mesmo tempo, como se tudo tivesse o mesmo nível de importância. Tem gente que está colocando aqui a vida espiritual no mesmo nível. Você está trabalhando mais para ganhar dinheiro do que para ser um homem de Deus. Você está entregando muito mais lá no seu trabalho do que para a sua vida de santidade. E aí a gente vai confundindo aquilo que é prioridade de verdade. E aí, às vezes, outro risco, você vai colocando tudo como prioridade. Se tudo é prioridade, nada é prioridade. Não, eu tenho 10 prioridades, então você não tem nenhuma. Né? Você tem que ter a prioridade máxima. E aí, como um copo que é incapaz de comportar o líquido que recebe, a gente vai transbordando em crises emocionais. Tem gente que está em crise de pânico, está em crise de ansiedade, não está conseguindo dormir, isso está aparecendo mancha na sua pele, aquela coisa louca, simplesmente porque você está colocando tudo como se fosse a mesma coisa. Por isso que psicólogos orientam a gente a dividir grandes problemas em partes menores. E aí, o
que Jesus nos ensinou? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora só à sua vida a mais? Quem? Busque então em primeiro lugar, o reino de Deus, sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Em outras palavras, não importa o quanto a gente sobrecarrega os pensamentos, nada disso tem o poder de mudar a realidade. A ansiedade só rouba a nossa paz. Desculpa te dizer, a ansiedade é inútil. Amabile, se eu tivesse a condição de saber que por ser mais ansioso, eu queria muito que o Bruninho fosse astronauta, aí eu vou ficar ansioso, eu quero que o Bruninho seja, aí por eu ser muito ansioso, o Bruninho vira astronauta, pô, eu seria muito ansioso. Se por cada segundo de ansiedade eu ganhasse R$10, aí você ia conhecer um cara ansioso. Eu ia ser muito... Mas a ansiedade não resolve nada, ela é uma preocupação com o futuro que não muda em nada o presente. E aqui eu quero usar um exemplo muito simples, pedir ajuda dos meus irmãos, que eu creio que vai fazer sentido para nós. Eu quero mostrar para você a realidade da vida, de como é a sua vida e a minha vida diante do Senhor. Eu tenho aqui um pote com a mesma quantidade de bolas, a mesma quantidade de pedrinhas, a mesma quantidade de água, apesar de não parecer, mas Obrigado, meu pastor, te amo. Essa aqui é a sua vida. Essa é a vida que você está construindo. É o pote da sua vida. E aí tem gente que está olhando para essa vida, está dizendo assim, pastor, beleza, você está pregando, é tudo muito bonito, maravilhoso. Só que você não tem noção da quantidade de reunião que eu tenho essa semana para fazer. Os contratos que eu tenho para fazer. Eu tô enchendo aqui a minha cabeça, pastor, mas você não tem noção as contas que eu tenho para pagar. Eu preciso fazer esse negócio dar certo. E não só isso, pastor, tem o futuro do meu filho. Você acha que é fácil colocar ele para estudar numa escola boa? É cara. Escola boa é cara, pastor. E não só isso, pastor, é muito bonito tudo que você está pregando, é maravilhoso. Mas, pastor, eu tenho que cuidar da minha saúde física também ao mesmo tempo. Tudo isso ao mesmo tempo. É filho, é marido, é esposa, é trabalho. E, pastor, eu queria trabalhar numa empresa norte-americana, preciso fazer inglês. Não só inglês, espanhol também é importante. É ou não é? Importante. Então, espanhol também, pastor, não está fácil para ninguém, não. Você está achando que é fácil? Mas não é fácil. Além de tudo isso, pastor, eu ainda quero me formar na faculdade. Tem um intercâmbio que eu queria fazer. É muita coisa para eu pensar. É por isso que eu sou ansioso. É por isso que eu sou essa pessoa. E no final, pastor, você ainda está pregando. Eu vou tentar incluir o reino de Deus, a sua justiça. Pô, eu preciso ter o meu tempo devocional, a minha vida de oração, jejum. O pastor falou esses dias atrás, está precisando servir no ministério. Eu tenho que servir então, pelo amor de Deus, pastor, não está muito fácil não, as coisas até estão caindo aqui da minha vida, pastor, porque não, essa bolinha é importante demais, eu preciso ter ela aqui. Semana de jejum e oração, meu Deus, eu não vou perder a semana de jejum e oração, olha o tanto de coisa que eu tenho para fazer, eu preciso estudar no college, eu preciso me formar em teologia, eu quero poder servir na escola bíblica dominical, meu Deus do céu, essa bolinha é muito importante, eu preciso pôr ela aqui, preciso, por favor, essa é a mais importante de todas. É impossível viver uma vida assim, irmãos, impossível. Como que a gente vai construir uma vida desse jeito, se tudo é prioridade, se todas as... vai faltar espaço para aquilo que é importante de verdade, e por isso que tem muita gente sobrecarregada, transbordando crises emocionais, transbordando problemas, porque aqui tem passado, tem presente, tem futuro, um futuro que pode ser que nunca chegue. Aí a Bíblia vem dizer, busque em primeiro lugar o reino de Deus, coloque em primeiro lugar o Senhor, a sua justiça. Vamos lá, vamos focar na nossa vida devocional. A gente ouve tanto falar de vida devocional e parece que a gente coloca um monte de coisa primeiro e a vida devocional entra depois, mas a partir de hoje não. Agora a vida devocional entra em primeiro lugar, leitura da palavra entra em primeiro lugar, a gente vai virar gente de oração. Por quê? Porque isso é o reino de Deus, é o reinado do Senhor sobre a nossa saúde. E a gente vai colocando tempo de qualidade com a igreja. Ei, você tem tempo para tudo, parece que não tem tempo para tudo, está faltando tempo para servir na casa do Senhor, a casa do Senhor é a única que não tem tempo, não, mas agora tem, a gente vai pôr o reino de Deus, ó, aí coube, pelo menos o reino de Deus coube, pastor, mas e as outras preocupações do dia a dia, o meu filho, quem sabe a gente faça isso aqui funcionar, o seu filho está lá, vai conseguir uma escola boa, por quê? Porque em primeiro lugar veio o reino de Deus, a justiça dele, em primeiro lugar veio as coisas do Senhor, pastor,
Mas eu tenho a preocupação ainda, eu quero me formar na faculdade. Tudo bem, mas o reino de Deus vem em primeiro lugar. Olha só como as coisas se encaixam direitinho. Pastor, mas você esqueceu da família. Vamos ver se cabe família aqui. Cabe família, cabe filho, cabe finanças, cabe os seus negócios, cabem todas as coisas. Porque se Deus vem em primeiro lugar, todo o restante vai se encaixar em nome de Jesus. Se Deus é o primeiro lugar da sua vida, o restante... Ei, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, as outras coisas serão acrescentadas. Essa é a minha oração por nós nesse dia, em nome de Jesus, irmãos. Que a gente coloque o reino de Deus em primeiro lugar. Talvez você está gastando a sua vida com um monte de coisa, são coisas nobres, são coisas legais. Quem aqui não se preocupa com o futuro do filho? Mas em primeiro lugar o reino de Deus. Em primeiro lugar, a vontade de Deus. Talvez você está pensando tanto no futuro do seu filho, você esqueceu de perguntar para Deus o que ele pensa sobre o futuro do seu filho. Tem gente que está colocando o filho, eu fiz essa oração essa semana, Senhor, que o Bruninho não se torne um ídolo na minha vida. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Ei, quem me deu o Bruninho foi Deus. Ele que cuide. Eu faço a minha parte. Mas em primeiro lugar, o reino de Deus, sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, o reino de Deus. Sabe, irmãos, quando a gente coloca Deus na frente, as outras coisas se encaixam. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Se você colocar Deus na frente, o emprego vai encaixar. Se você colocar Deus na frente, a saúde vai encaixar. Se você colocar Deus na frente, seu casamento vai encaixar. Se você colocar Deus na frente, o ministério vai encaixar. As outras coisas vão se encaixar. Se Deus vai na frente, o emprego não falta. Se Deus vai na frente, a faculdade não falta. Se Deus vai na frente, todas essas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, Deus vai garantir para você em nome de Jesus. A minha oração é que com tudo isso que a gente ouviu, o nosso coração saia daqui um pouco mais leve. Talvez você tenha chegado hoje aqui, você está vivendo a sua melhor temporada, louvado seja Deus. Louvado seja Deus por isso. Tome cuidado para manter as coisas certas no lugar certo. Agora, se você está vivendo a sua pior temporada, esse é o dia que o Senhor preparou para você. Você entrou aqui com a mente acelerada, coração palpitando demais, você percebeu que você está fora do eixo, você está pensando em problemas de 2026, 2027, você está colocando... Ei, olha que loucura, a gente está colocando na nossa conta problema de Bolsonaro e de Lula. Pastor, mas eu vou ser afetado. Vai, mas quem controla a sua vida não são eles, é o Senhor. Você acha que é Bolsonaro que dá comida para passarinho? É Lula? O Lula está lá. Não, estou jogando. Dá nada. Quem cuida de nós é o Senhor, o Deus que criou os céus e a terra, aquele que não dorme, aquele que nem cochila. Ele é quem está cuidando da nossa história em nome de Jesus. Que a gente saia daqui vivendo mais o presente. O presente que Deus te deu. Meus irmãos, quantas pessoas dariam tudo para estar como a gente está hoje? Tudo, tudo, tudo. Gente que daria tudo para poder fazer uma corrida, ainda hoje, à tarde, mas não pode. Por 1000 motivos. A gente tem um presentão na mão. O presente do presente. Que a gente comece a sair daqui hoje olhando um pouco mais para o céu, menos para o chão. Ei, tem gente que está com problema na coluna. Problema no pescoço, porque está o tempo todo no celular. Eu não sou o maior exemplo para dar para vocês não, mas eu quero viver essa realidade em nome de Jesus. Eu quero contemplar mais a criação. Eu quero um mindfulness. Eu quero estar presente nos lugares onde eu estiver. É uma conversa, esteja presente. É tempo de contemplar. Eu oro para que essa seja a semana mais contemplativa da São Bernardo da história. Sabe, que a gente pode postar e pode me marcar. Eu quero ver a gente olhando para o céu. Vai ter foto do céu lá no meu Instagram. E a gente vai olhar o que o povo está fazendo. Estava só olhando para o céu. Respirando o ar puro do Senhor. E o almoço que você vai ter daqui a pouco é dia de você saborear esse negócio, pastor. Saborear a comida que Deus deu. Sabe qual foi o meu... Quando eu tive Covid... Muita gente teve Covid, aí eu perdi o paladar. Sabe quando eu descobri? Quando eu estava tomando um suco de limão, lá na Scania. Peguei o suco de limão, botei na boca, falei, o que aconteceu aqui, bicho? Peguei a carne e coloquei. Como é triste não sentir o sabor das coisas. Só que a gente só dá valor quando perde. Que a gente não precise perder para dar valor, irmãos. Em nome de Jesus. E por último, que a gente seja coerente, que a gente saiba colocar as coisas certas no lugar certo. Que o Senhor nos ajude a priorizarmos aquilo que Ele prioriza. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e
todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Eu quero fechar esse sermão com um lembrete do Senhor para o nosso coração, que está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Essa é a palavra de Deus para você, lançando sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Pastor, não é que Ele vai cuidar. Salim, não é que Ele vai cuidar. Não é que Ele cuidou também não. Já passou, Maurício, cuidado? Não. Ele tem cuidado de nós. É presente. Não é sobre futuro, não é sobre passado. Deus tem cuidado de você. Eu quero orar pela sua vida. Se você pode, se coloque de pé onde você está. Pai, muito obrigado pelo presente do presente. Obrigado por estarmos aqui. Que privilégio. Que privilégio. Privilégio que a gente perde às vezes. Perde à toa. Perde rolando feed de Instagram, de TikTok. Perde. Pai, tem tempo para tudo. Às vezes vale ficar ali um tempo, mas... Jesus, nos ajude. Nos ajude a contemplar mais aquilo que o Senhor fez. É tão grande, é tão poderoso, que essa seja uma semana de contemplação. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelos ansiosos, pedindo ao Senhor, por misericórdia, faça algo. Que não sejamos reféns de remédios. Não, que a nossa vida aponte para o cuidado do Senhor em todas as áreas, incluindo a nossa vida emocional. Eu profetizo sobre a nossa igreja, Deus, sobre um povo saudável emocionalmente, de mente saudável, corpo físico saudável, espírito saudável, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor cure depressão nesse lugar, ao longo desse mês. Que o Senhor cure crise de ansiedade ao longo desse mês. Crises de pânico. Gente que não conseguia dormir, que volte a dormir em nome de Jesus. Gente viciada em medicamento, Pai, acabou. Cura, Deus, em nome de Jesus. Que a nossa cabeça e o nosso coração esteja sempre nesse lugar, protegidos e guardados